O tempo, sempre incansável, uma força invisível que molda as nossas vidas. Nós geralmente não sentimos o tempo passar. Num instante, somos jovens cheios de sonhos e promessas. Em outro, olhamos para trás, refletindo sobre uma vida inteira que passou num piscar de olhos. Hoje, adolescentes cheios de vigor. Amanhã, idosos com histórias para contar. O tempo é breve, implacável, incansável e, ao mesmo tempo, repleto de significado. E se o tempo é breve, então cada segundo conta e cada momento deve ser vivido como uma dádiva. Meu nome é Alcino Eringer de Freitas. Eu sou presbítero atualmente em disponibilidade, mas fui eleito presbítero aos 28 anos na primeira igreja presbiteriana de Governador Valadares. Depois, plantando uma igreja no bairro Esplanadinha, eu acabei me transferindo para lá, onde eu fiquei durante 30 anos. E voltei agora para a primeira igreja. Há 2 anos já estou na primeira igreja. Quando eu cheguei a Governador Valadares, eu contava, foi em 1957, eu estava com 13 anos. Eu vim para o internato do Colégio Presbiteriano para continuar meus estudos no curso, naquela época, chamado ginasial. Ali eu imediatamente me integrei na igreja. Fui muito bem recebido, algumas irmãs ali me receberam de uma maneira maravilhosa. E, na época, Dona Zilá Mariante Alves era a diretora da UPA, que já existia. A nossa UPA aqui, na primeira igreja, embora há alguma discussão, mas é a UPA mais antiga do Brasil. E ali, com a Dona Zilá, a gente tinha uma metodologia mais simples, porque a Dona Zilá já era uma mulher, já estava com a idade bem avançada, viúva, tinha os filhos, e nós continuávamos ali, tínhamos a classe escola dominical, tínhamos reuniões e alguns trabalhos. Nessa época em que eu estava ali com a Dona Zilá, foi construída a sexta igreja presbiteriana. Eu me lembro perfeitamente disso, que a UPA adquiriu 2 bancos para presentear a sexta igreja. Que foi naquela época, a gente não tinha renda nenhuma, era só gastar, foi um achado. E logo em seguida o professor Aurélio Dias Simões assumiu o cargo de diretor da UPA. Aí começou a dar mais dinâmica, porque ele lecionava na escola dominical e aí ele tinha uma participação maior na UPA, na organização da UPA, no trabalho da UPA. E a gente tinha uma escola dominical muito ativa, porque ele era muito dinâmico, era um professor. E ali nós começamos a desenvolver um trabalho mais preciso, reuniões, evangelização. Eu me lembro que em 1900 e mais tarde, a gente saía para fazer evangelização nos bairros, e foi uma época muito boa essa minha primeira parte aí, como membro da UPA. Depois, aí que eu fui eleito presbítero, eu fui nomeado conselheiro da UPA. Aí já tinha uma UPA que não era a minha mais, claro, mas já tinham outros que eram da UCP na época e agora estavam em idade UPA. E aí começamos a trabalhar junto com eles. E adotamos alguns critérios muito interessantes. Nós tínhamos por hábito, não só na UPA, mas depois na mocidade também, de realizar 2 intercâmbios fora e 2 intercâmbios dentro. Então a gente saía, ia para Vitória, Juiz de Fora, Caratinga, Conselheiro Pena, fazendo aqueles intercâmbios que eram muito bons para o desenvolvimento dos meninos, para se integrarem mais
e estarem mais juntos, mais tranquilo. E nessa época aí surgiu alguma coisa assim muito agradável, porque eu comprei uma caminhonete, que eu tenho, até não é a mesma, porque eu já tive uma outra antes daquela, e nós colocamos uns bancos nela, aqueles bancos antigos de caminhão, e começamos a ir, especialmente São Vítor, que era o mais perto, e a gente ia para São Vítor e lá nós fazíamos uma distribuição de folhetos na praça, na cidade toda, e depois nós realizávamos um culto na praça. Eu tinha em cima do meu carro um alto-falante, uma caixa de som, um microfonezinho FM, que a gente usava à distância, então era muito aproveitado aquilo. Então foi uma época muito boa da UPA nesse sentido. Depois fomos para Chonim, fomos Golconda. Então nesses lugares todos nós levamos a UPA. Carregamos a UPA aqui na cidade. Tínhamos, nessa época em que eu fui ainda conselheiro da UPA, tínhamos um dia separado do colégio presbiteriano, na parte da tarde, que é quando nós praticávamos esporte, e ali a gente brincava muito, era muito gostoso também, e a gente mantendo uma boa disciplina, não havia nada de nenhuma normalidade, então foi um tempo muito bom esse tempo. Então foi muito bom para mim esse começo de trabalho na igreja. E aí o trabalho foi desenvolvendo, depois eu fui para a mocidade, né? Mas aí trabalho na UPA. E a UPA, nessa época, fizemos uma coisa, para mim, eu não sei nem se alguém já fez isso antes, de alguma UPA. Tinha uma senhora na igreja, até o Porfírio colocou a apelidada de Roxinha. E ela era pobre, e nós conseguimos um terreno para ela no final do bairro Santa Helena, mas no finalzinho mesmo, já beirando do pasto. Conseguimos um terreno lá e a UPA construiu uma casa para ela. É claro que os meninos tinham que pedir umas ofertas para os pais e para os parentes e para os irmãos da igreja, mas a UPA teve o privilégio de pôr a mão na massa e construir essa casa lá para essa mulher, que era membro da nossa igreja. Foi um trabalho muito interessante. Então, nós fazíamos muita distribuição de folheto, participávamos quando tinha trabalho na praça, a gente participava, e havia naquela época muito trabalho na praça. Da igreja mesmo, todo mês tinha um trabalho na praça, aqui na Praça dos Pioneiros, lá na Praça Serra Lima, e nós estávamos lá. Eu me lembro de levando minha segunda filha no ombro para participar desse trabalho. E depois, como adolescentes, nós continuamos participando, eu levando os meninos e conduzindo esses meninos lá. Então foi essa aí a parte inicial aí daquela UPA. E depois a gente começou a largar mais as fronteiras, porque aí os meninos foram ficando mais velhos um pouquinho. As meninas eu tinha que assumir o controle delas, porque senão os pais não deixavam viajar. E nós continuamos fazendo aqueles intercâmbios que foram muito bons. E aí nós intensificamos o trabalho de evangelização nas congregações, quase que assumindo até a congregação de São Vítor, para dar uma assistência maior lá. Então foi uma UPA muito atuante, tínhamos aqui brincadeiras, tínhamos aqui esquetes, tinha muita palestra, então foi muito saudável esse tempo em que eu fiquei lá. Eu não fiquei muito tempo lá como conselheiro da UPA. Vocês devem saber que tempos passados também voam na nossa imaginação, mas trata-se de um período muito agradável na vida minha, em especial, e hoje vejo pessoas que são mães de família, pais de família, e a gente lembra com muita e agradável recordação. Espero que os atuais dirigentes desses trabalhos certamente vão ter a mesma avaliação que eu estou fazendo agora, porque trata-se de uma bênção de Deus lidar com o seu povo.
o privilégio. Desse trabalho de UPA, nós temos os 2 filhos e os 2 criam a família realmente na presença de Deus. O Marcelo é presbítero em Brasília, vice-presidente do conselho, e o Ricardo é presbítero em Luiz Eduardo Magalhães. E eu vejo esse trabalho de Liga Juvenil, de UPA, o PJ, ensina muito a essas crianças. Eles vão desinibindo, eles aprendem a falar à frente de um grupo, a fazer atas, né? Eles aprendem a fazer controle do dinheiro que vem. Então, isso tudo é um crescimento bastante grande para a vida. E nós temos uma filha casada com um presbítero em Belo Horizonte e fazem um trabalho muito bom, muito grande também, com famílias. Eles fazem esse tipo de trabalho já há muitos anos também. Graças a Deus, nós temos uma família que serve ao Senhor. Graças a Deus. Eu, na infância, havia sido fortemente impactado por 2 amigos, 2 colegas que eram membros aqui da igreja, o Alexandre e o Henrique. E nós éramos vizinhos, quando crianças, eles me evangelizavam. Mas nós mudamos para lugares separados, diferentes. E um dia, numa dessas mudanças de casas, nós nos deparamos de novo vizinhos, muitos anos depois. E aí eles me fizeram o convite para vir participar da escola dominical da igreja. Era um ano atípico, um ano que a igreja estava sem pastor, mas estava experimentando um movimento eu hoje entendo que era um avivamento. E a escola dominical tinha na liderança, na superintendência, o Paulo Márcio. E ele conduzia uma campanha chamada Campanha Progressiva. E parte dessa campanha estava muito focada em trazer visitantes. Então o Alexandre convidou-me, né, para participar da escola dominical. E naquele domingo, então, foi quando eu conheci as 2 classes, né, da escola dominical de adolescentes. Eram 2 classes. E naquele momento estava acontecendo um trabalho com adolescentes muito intenso. A Érida tinha chegado a Valadares e tinha iniciado esse trabalho. E 2 classes de adolescentes funcionavam. O salão foi dividido, né, para atender essas 2 classes e eu fiquei em uma delas. Então foi como eu conheci a igreja. Foi meu primeiro domingo na escola dominical. O professor era o Maurício, da minha classe, e a Érida era a professora da outra classe. Eu me envolvi nesse trabalho e passei a participar de tudo. Naquele domingo em diante, eu parei de frequentar o clube aos domingos de manhã com a minha família. Eles me deixavam aqui na porta da igreja. E eu, então, me integrei inteiramente naquela UPA, que era uma UPA muito, muito, muito vibrante, né? Foi um período que eu interpreto hoje como um grande avivamento. Então, foi um período de uma vida espiritual intensa. Nós tínhamos acampamentos. Esse foi um movimento de Deus muito especial, produzido especialmente pela Érida. Hoje eu costumo dizer Érida e de Varzinho, porque com a maturidade eu entendi que ele, apesar de nunca estar à frente, falando, dirigindo ou conduzindo-nos, ele estava sempre junto da Érida, principalmente na retaguarda. A Érida nunca faria aquilo tudo que ela fez se não fosse pelo apoio dele, pela presença dele, ainda que muitas vezes invisível.
Eu entrei para a UPA em 1974. Então, quando eu cheguei na UPA, a Eda era a diretora. A Eda era uma pessoa assim muito carismática. Então, eu tenho assim lembranças fantásticas da Eda. Um coração muito grande, uma dedicação impressionante. E eu sou uma prova viva do amor, do carinho, de um coração gigante da Eda. Eu dei muito trabalho na minha época de adolescente. Eu sempre fui muito fominha de jogar bola todo dia, todos os dias. Só não jogava no domingo. Eu já tive sábado de jogar 3 jogos num sábado. Era um negócio assim impressionante. E aí nós tínhamos os acampamentos, né? Nós tínhamos os intercâmbios. Naquela época era muito comum intercâmbio de igreja, né? De uma cidade com da outra, e praticamente todos os acampamentos e todos os intercâmbios eu briguei lá no futebol. O futebol era um problema para mim. Era para eles não terem me levado, era para ter me deixado para trás, porque não tinha cabimento. Eu não era um cara levado, eu não era um adolescente mal educado e nem respondão. Eu era muito participativo, eu era intenso em tudo que eu fazia. E sempre ali na frente, né, de esportes, né, de social e de liderança também. Mas o meu problema era o futebol. Ali, quando chegava no futebol. Então, hoje, quando eu olho para trás, eu vejo, gente, era para ter me deixado no meio do caminho. Não era para ter me levado. Era para chegar num acampamento e falar assim, o Emerson não vai nesse acampamento. O Emerson vai ficar de fora. Na época, logicamente, eu não enxergava isso, né? A gente vai amadurecendo, a gente vai vivendo a vida, e aí você vai percebendo que se eles tivessem me deixado lá para trás, talvez hoje eu não tivesse na igreja e não tivesse seguido o caminho da cruz. Mas eu reconheço, eu devo muito isso aí à Érida, por todo esse carinho, não só comigo, isso era dela, com todo adolescente. Eu lembro assim, quanto mais o menino era complicado, aquele menino difícil de relacionamento, aquele menino que dava problema, mais ela amava, e esse era o primeiro da lista dela, entendeu? E olha, com todo esse histórico meu, né, de coisa, eu lembro que uma vez a gente estava numa reunião de diretoria, fazendo a programação de um acampamento. E nesse dia a diretoria resolveu que um adolescente não iria, porque ele dava trabalho demais, mas era muito trabalho. E essa Eda ficou muito brava. Não, ele vai sim. Ele vai sim. E o voto de toda a diretoria, quando eu falo, a diretoria de adolescentes, né? Que tinha os diretores, tinha um conselheiro, era de não levar aquele adolescente. E até parece que eu podia falar muita coisa, porque eu dei muito trabalho. E esse dia eu votei para não levar, porque isso era muito complicado. E ela não deixou, ela levou esse adolescente. Então, essa era a Érida, sabe? Era intensa em tudo, um amor, um coração impressionante, um carinho muito grande. Imagina comigo aqui, a gente fazia o acampamento de carnaval de 4 dias, 4 dias, e nós não tínhamos estrutura, nós não tínhamos um local de acampamento. Os diretores, conselheiros, eles pediam um sítio emprestado, uma fazenda emprestada, né? E a gente tinha que ir para lá, arrumar as coisas, né? Preparar tudo, porque não tinha uma estrutura pronta. E nessa preparação toda, você imagina, a Eda ficava com a gente lá, 3 meninos pequenos, né? O Felipe, que era o mais velho, o André, que era o do meio, né? E a Lídia. A Eda ficava com esse bando de menino 4 dias, em lugar sem estrutura, quase que nenhuma. Às vezes a gente fazia um intercâmbio, a gente ficava 2, 3 dias. Quando era na Semana Santa, a gente já viajava de quarta para quinta. Ficava quinta, sexta, sábado e domingo. Ela longe de casa, né?
com um bando de meninos, no meio de ônibus, né? E em outra igreja. Então, era algo assim, que só mesmo um mover do Espírito Santo no coração de uma pessoa. E eu não tenho como não falar da Érida e destacar a Érida e não falar do Divar, que eu só fui ter essa consciência depois que eu estava casado. Eu só fui ter a consciência da importância do Divar depois que eu já tinha esposa, já tinha filho. Por que eu estou falando do Divar? Porque a gente ia ensaiar lá na casa da Érida e do Divar. Imagina, para ela poder acompanhar a gente mais, não dava para ela ficar saindo toda hora da casa dela para vir para a igreja, para ensaiar lá na igreja. Então, muitos ensaios eram feitos lá na casa do Divar e da Érida, para ela não ter que sair de casa e sair da estrutura, né, que ela tinha com as crianças dela lá. E eu lembro disso, que o Divar chegando, ele trabalhava na Telemig, o Divar chegando do trabalho, cansado, depois de um dia de serviço, tinha 60 adolescentes fedorentos lá na casa deles, porque a gente ia a pé, ninguém tinha carro, a gente ia a pé, eles moravam lá na ilha, e a gente saía de casa nesse calorão de Valadares, chegava lá todo mundo suado, fedendo, calor, e aí chegava o Divar do trabalho, tinha um bando de meninos do baixo num quarto, um outro bando de tenor no outro quarto, as meninas do soprano na sala, outras meninas lá não sei aonde. Ele chegava, ele não tinha o sossego de chegar em casa assim, vou descansar agora, porque todo mundo falava alto e cantando, e as vozes ensaiando. E imagina, o Divar podia sair na Semana Santa, no Carnaval, com a família toda para descansar, para poder passear em qualquer lugar, né? Tava lá a esposa dele com um bando de adolescentes em acampamento, em intercâmbio, e eu só fui perceber a importância do Divar para a minha geração e para outras gerações depois que eu estava casado, já tinha filho. Falei, gente, esse camarada, né, tem uma importância muito grande nessa história toda, porque se ele não aceitasse isso, se não concordasse, não apoiasse a Érida, ela não ia ter condição de fazer isso. Então, tem aí todo o meu reconhecimento, né, e da minha geração toda, e tenho certeza das outras gerações, da importância do Divar também apoiando o trabalho da Érida com a gente. A Érida era uma conselheira nossa, as meninas tinham toda a liberdade de chegar para a Érida, de conversar assuntos que talvez nem conversassem, né, com a mãe delas. Então a Érida era uma referência para nós nesse sentido, né? E aí eu estou falando mais em relação às meninas, né, que eram uma referência para as meninas. E a dedicação da Érida foi tão grande, e durante tantos anos, que a Érida foi fazer psicologia. Já depois de uma certa idade, olha para você ver, para ela poder se doar mais ainda. E aí com mais preparo. Então olha você ver que coração na obra. Foi se qualificar profissionalmente, ela exerceu a profissão em aconselhamento familiar, mas ajudando a gente, né? E tem um fato que eu não esqueço da Érida. Depois de anos com a gente ali na UPA e com as outras gerações de adolescentes, a Érida se mudou para Nova Viçosa. E aí quando o Gabriel, né, neto da Érida do Divar e filho da Lídia, né, estava na época de escola, né, e aqui a estrutura escolar é melhor em Valadares, eles retornaram. Eu já era presbítero, e aí procurei a Érida, né, e falei assim, Érida, você me permite indicar o seu nome lá no conselho, né, para ser diretora, né, da UPA, você topa, né? Ela falou assim, você tá doido, Emerson? Eu não tenho idade, não tenho mais aquele vigor, né, que eu tinha na sua época, né? Eu falei assim, você pode não ter aquele vigor, mas hoje você tem toda uma experiência de uma vida inteira, né? Você se preparou profissionalmente, né? Você foi estudar, você tem tantas experiências, tem uma bagagem hoje. Naquela época você podia ter a força,
mas não tinha essa experiência. Hoje você tem a experiência, então você tem muito a contribuir. Ela aceitou o desafio, o conselho, né, a nomeou, e olha como que Deus assim, foi extremamente generoso comigo. Ela que tinha sido a minha diretora, eu acabei, depois de um tempo, sendo nomeado para ser conselheiro da UPA e tive o privilégio de trabalhar juntamente com a Érida, eu como conselheiro e ela como uma das diretoras, um dos diretores da nossa UPA. Então eu agradeço muito a Deus por esse privilégio que o Senhor me deu de ter sido dirigido por ela e depois de poder ter trabalhado junto com a Érida, com os nossos adolescentes. Então foi um período realmente muito intenso, de muito crescimento espiritual de todos nós, muito desenvolvimento. As reuniões de terça-feira eram vibrantes, nós enchíamos as casas onde as reuniões eram marcadas. A igreja não tinha pastor quando eu cheguei. É um fato curioso. E o presbítero Alcino pregava todos os domingos à noite, dirigia o culto de terno e tudo. A primeira impressão que eu tive é que ele que era o pastor. Mas um domingo eu vi entrando pela cortina um outro que celebrou a ceia, que foi a primeira vez que eu vi a ceia, né? Aí que eu entendi que não era o pastor quem dirigia os cultos, a igreja estava naquele ano sem pastor. E depois disso, nós tivemos o reverendo Volmer no outro ano, reverendo Adão, que foi meu tutor, né, no seminário. Com o reverendo Volmer nós fizemos profissão de fé, eu e outro grupo, um grupo de adolescentes, né, naquele momento. E foi uma época intensa na minha vida. E todos nós crescemos muito espiritualmente nesse tempo. Acredito que nós podemos dizer que produzimos uma geração de adultos que se espalhou, todos aptos a, por exemplo, estarem presentes na liderança, em várias frentes de liderança da igreja, tanto os meninos e as meninas, né, que se tornaram homens e mulheres aptos em várias áreas. Nesse tempo, começou a despertar em mim a vocação ministerial. Foi muito rápido. Assim que eu cheguei na igreja, isso começou a acontecer. Eu acredito que deva ter sido algo inusitado e até difícil de administrar por parte da igreja, que um garoto recém-chegado de 14 anos começasse a falar em ser pastor. Mas, de alguma forma, eu não fui podado e houve acolhimento para essa afirmação que eu já começava a fazer aqui e ali. Nesse tempo, então, houve um grande preparo no sentido de que eu pudesse, aos 17 anos, ir para o seminário. Aos 16, eu já era aspirante da igreja e aos 17 eu já estava no seminário de Campinas, fazendo o primeiro ano. É claro que isso não aconteceria nunca com apenas 3 anos de igreja. Isso não aconteceria nunca se esse tempo não tivesse sido substancial o suficiente para produzir em mim, né, uma carga que pudesse permitir isso, né? Um conselho me examinar e um presbitério me examinar e enviar para o seminário com 17 anos. Eu acho que isso, 3 anos de vivência em igreja, e essa ida ao seminário com 17 anos é uma prova da consistência profunda que esse trabalho com adolescentes tinha nessa época. Uma coisa que fica bem claro para nós é que não foi um tempo de brincadeiras, não foi um tempo... Houve, né? Tudo isso. Houve muita diversão, mas foi um tempo de profunda vida espiritual. Então, meu despertamento ministerial começou aqui. Nessa época, assim que eu cheguei na igreja, os 2 pastores que eu tive, o primeiro, o reverendo Volmer Portugal, durante 2 anos, e depois o reverendo Adão, foram pastores também que fizeram, né, tiveram essa observação de abordar aquele adolescente e
acolheram essa vocação, o conselho. Então, eu fui enviado pela igreja, né, ao presbitério, com 17 anos. Foi aqui também que eu conheci a namorada, foi aqui também que nós começamos o namoro, depois foi nesse templo que eu casei, né? A profissão de fé foi lá no antigo, mas foi nesse templo que nós nos casamos. Então, nesses 3 anos, há um grande movimento de transformação profunda na minha vida. Então, essa UPA foi uma escola de vida, foi um momento transformador, uma virada, uma guinada na minha vida, dessa pré-adolescência para essa maturidade. No meio tem esse período desses 3 anos e pouquinho, 3 anos e meio, de profunda vivência na igreja, de comunhão e de aprendizado. Foi realmente um período muito marcante, eu acho que para todos nós que vivemos. Essa turma aqui começou lá pela 76 em diante, viu? Não, eu vim depois. O Reinaldo hein? não quer falar, não, porque ele é mais novo. Eu cheguei depois. Nós nos encontramos muito cedo aqui na igreja, né? Na escola dominical, nas salas e na Liga Juvenil. Então, estamos juntos desde a Liga Juvenil com a tia Nelly. Isso, Dona Vasti. Dona Vasti. Tá? Tia do Carmo. Tia do Carmo. Que eu não peguei ainda, né? Eu lembro, Essas bênçãos quando era aí na nossa criança vida. aqui, eu fui aluno da Tia do Carmo aqui era uma salinha que tinha aqui aqui no estacionamento da igreja. Depois eu entrei na Liga Juvenil, que era a tia Nelly, fiquei muito tempo lá. Depois eu fui para a UPA, mais ou menos em 80, por aí. Aí fiquei até 86, né? E o bom da nossa UPA é que a gente ficou esse tempo todo, né? E eu lembro que quando a gente fez 18 anos, a Érida, né, que era a nossa diretora, falava assim, gente, o ano que vem vocês vão ter que ir pra mocidade. Ninguém queria! Ninguém queria. Eu falei assim, não, nós vamos ficar aqui na UPA. Eu sei que a gente acabou ficando mais. Acho que nós ficamos 1 ano a mais na UPA. Você lembra, Claudinho? Eu fiquei na UPA acho que até uns 19 anos. Eu fui o primeiro a passar da nossa geração. Mais ou menos 19 anos. Porque Você, o Henrique. A mocidade foi jogar lá em Juiz de Fora, foi fazer um intercâmbio, e eles me chamavam para jogar para eles, né? Mas deu um rebu aqui, falou que tava roubando da UPA, né? Tinha esse negócio de ficar roubando da UPA aqui. Acabei passando para a mocidade, mas nós tivemos uma UPA muito intensa, né? Muito intensa. O conjunto da UPA, o Lírios do Vale, chegou a ter 60 vozes, né? A UPA nossa chegou, estava vendo ali as atas, chegou a ter 70 sócios. E a gente mesmo gente. que nós nos ensaiávamos. Verdade. Nós nos ensaiávamos, né? Então, assim, era adolescente ensaiando adolescente com muita responsabilidade. Isso aí, né? Que é destacar. Eu tocava, na época que eu tocava piano, e a gente tocava algumas coisas e a gente ensaiava separado, né? Exatamente. Era aquelas fitas cassete, Isso. gente. Aí a gente ensaiava o contralto os para separar gravadores, né, as vozes. o tenor do outro lugar. Então a gente E dava funcionava, conta, né? E funcionava muito. E eu lembro bem. também que a gente, às vezes, ia jogar a bola, ia suado, do futebol já ia pra casa da Érida lá. Nossa Deus. Eu falo assim, o Divarzinho Foi um santo. foi um mesmo. santo que Deus colocou na nossa vida. Bando de adolescente fedorento A mesmo. gente que tem que já agradecer. A tem- Érida, nós tivemos a oportunidade de ter a Érida aí como nossa diretora. O Divarzinho foi um cara muito bacana também, sempre dando maior força, participando das Suportava viagens. a gente naquela casa. Muito. Gente, vocês Ô, lembram gente. uma vez
que acho que foi em Vitória, na igreja do Reverendo Hernandes, que alguém convidou Isaac para pregar. Lembro. Eu lembro. Aí, assim, quando ele fez uma boa pregação, e no final da pregação, ele fez apelo. Apelo. Nós passamos tanto aperto, regalamos os olhos, falamos assim, meu Deus, esse menino pedindo, fazendo apelo. Aí nós ficamos achando que ninguém ia, né? Pois a igreja foi em peso lá na frente e aceitou Jesus. Vocês lembram disso? Nós tínhamos combinado que se ninguém fosse, a gente ia nós levantar. Nós ficamos surpreendidos com a coragem do Isaac de fazer apelo. Coisas do Isaac. Né? Coisas do Isaac. E também ficamos, assim, surpreendidos, né? Que quantas pessoas aceitaram Jesus através da pregação dele, né? Que era um adolescente. Pegando um gancho que a Claudine falou aí, a questão do espiritual, da parte espiritual da nossa UPA. Né? Olha, a experiência que nós temos hoje, né, como cristãos, né, se deve, para mim, foi na minha UPA, entendeu? Na nossa UPA que nós tivemos as maiores experiências com Cristo, né? As palestras, as reuniões de oração, né? As pregações. Então nós tivemos muitas oportunidades, né? De termos, de crescermos espiritualmente, né? E eu tenho certeza que a minha base, né? E eu tenho certeza que de todos aqui, né? Se devem, né? A esse trabalho, né? Que foi feito com adolescentes. Essa época é uma época de uma decisão muito importante. É uma época crítica, né? E uma época que precisa de muito apoio, né? Uma época que precisa de muita base espiritual. E essa base nós tivemos, graças a Deus. Deus foi muito generoso conosco, né? Eu acho que aquele versículo que a gente usou como moto, Eclesiastes 11:9. Alegra-te, jovem, na tua juventude. Encaixa bem. Né? Eu acho que foi isso que foi a nossa geração. Nós tivemos muita alegria. É verdade. Né? E sempre fomos responsabilizados sobre as nossas ações enquanto cristãos. Exatamente. Então, assim, existiam os mais quietos, os mais ou menos, os mais agitados, mas todos sabiam exatamente o que era importante. E como eu sempre digo, né, essa base, né, que a Cristiane falou, que o jovem tem dentro de uma igreja genuinamente cristã, ela é fundamental, porque realmente, como diz o versículo, quando for velho, ele não vai desviar. Então eu creio que volta, porque a semente ali está. No momento certo, ela vai germinar. E da nossa geração saíram vários pastores. Sim, presbíteros, líderes, diáconos, líderes de SAF, né, de OPH, de Ministério de Louvor, né, desse trabalho tão importante, né, de base, de plantação. E uma coisa que me marcou na minha época foi que um de nós ali do grupo começava a esfriar um pouquinho. Sim. Começava a sumir das programações. A gente ia lá atrás, né? Assim, o que está acontecendo? Você não está vindo, né? Não tô sentindo a sua falta. Aí acabava trazendo. Daí uns dias, a gente dava uma esfriada. Aí esse que você tinha ido buscar, falou, esses dias você estava lá me buscando, né? E agora eu estou sentindo a sua falta. Então, é esse caminhar junto, né? Nos momentos bons, nos momentos ruins. Quantos de nós perdemos aí os pais na adolescência, lembra? E a gente estava ali junto, né? É verdade. Tem vários, não vou citar os nomes aqui, mas vários adolescentes da nossa geração perderam, né? Pai, mãe, nesse período de adolescência. E a gente lá, né? Naqueles momentos juntos com eles. Então, nos momentos de alegria e nos momentos também de lutas, de dor, de sofrimento. Então, e agradecer a Deus pelas pessoas que sentiram esse chamado e essa vocação de trabalhar com os adolescentes, né? A gente citou aqui vários nomes e tem, logicamente, outros que a gente não está lembrando aqui agora, mas que foram importantes, que se sacrificaram e nos acompanharam e que Deus continue levantando, né, pessoas para trabalhar com as gerações que estão no presente e que estarão aí no futuro, né?
aquela UPA nossa, eu falo assim, foi uma UPA que marcou muito a minha vida. A gente era uma turma muito unida. Eu peguei uma geração, quando eu saí era a época, não era o CP, era a Liga Juvenil. Aí eu já entrei na UPA mais ou menos com uns 12, 13 anos, eu já peguei uma turma que estava na frente, já estava já há mais tempo. E eu tive a oportunidade de conviver com muitas pessoas ali. A gente era uma turma muito unida, sempre estava junto, jogava bola junto. A gente tinha um futebol lá no Presbiteriano, toda segunda e quinta-feira, que o Alcino foi nosso conselheiro também, e ele tomava conta, a gente disputava campeonatos. E a gente estava sempre junto, os acampamentos. Foi uma época muito marcante na minha vida, assim, uma coisa que a gente leva para toda a vida. Bem, eu gostaria de ter tido o privilégio de ter participado da UPA. Eu me converti com 20 anos e já tive a oportunidade de ir num acampamento já quase no momento que eu ia casar. Então não tive esse momento, né, essa vivência que os jovens têm, essa amizade que eu acho tão importante, porque isso é um suporte muito importante para a vida, muito significativo. Eu vejo os meninos, tem meninos que hoje já estão casando, que nós acompanhamos desde 12, 13 anos. E eu acho maravilhoso essa caminhada espiritual deles, a importância desse convívio. A gente vê que tem alguns meninos que estão casando que os cônjuges são companheiros de UPA. Eu acho isso assim muito lindo, muito assim, é um presente de Deus mesmo, né? Eu vejo que meninos que às vezes tinham um comportamento mais agitado, que se encontraram espiritualmente dentro da igreja, tiveram o toque do Espírito Santo dentro da igreja e hoje estão ali atuantes, estão ajudando. Então eu vejo o agir de Deus mesmo, eu vejo que é um trabalho muito importante, é um privilégio. Eu sempre falo com eles que é um privilégio viver nesse meio, né? Eles estão inseridos no mundo, nas universidades, no trabalho, mas têm o privilégio de aprender das coisas de Deus, desse convívio maravilhoso dentro da igreja. A gente vê o suporte emocional que um dá para o outro e eu vejo que é um ambiente onde não há competição, cada um dentro da sua realidade de vida, cada um dentro da sua realidade intelectual, de interesses, e tem esse convívio maravilhoso. Eu acho que realmente a palavra é essa, é privilégio de Deus. Na minha época eu tive a oportunidade de ter como diretor a Érida, Dr. Raimundo foi nosso conselheiro. A gente viu o amor que esse pessoal tinha com a gente. Eu falo assim da Érida, mas uma pessoa que teve uma participação muito importante também foi o Divarzinho, esposo da Érida. E eu lembro que a gente ia para a casa deles, ensaios, eles recebiam aquela turma toda ali, assim, com o maior carinho. E hoje a gente vê, assim, como eles foram importantes, assim. Eles abriam a casa deles para a gente, eles tinham crianças, Dr. Raimundo sempre paciente, e tinha uma turminha lá que não era fácil não, eu até me incluo no meio. Mas assim, eu vejo o amor que esse pessoal tinha com a gente. Hoje eu enxergo de uma forma assim... Hoje eu entendo isso melhor. E que eles abriam mão de muita coisa na vida deles, né? Para dedicar para a gente. E hoje eu vejo assim... Hoje nós estamos com uma turma muito boa. Hoje, a gente na época nós não tivemos oportunidade de ter um pastor que caminhava junto com a gente. Hoje, desde que a gente está trabalhando na UPA, nós trabalhamos com o reverendo Léo, hoje com o reverendo Marcos, que eu vejo que são pessoas assim que são muito importantes na formação desses adolescentes, né? A gente vê tantos meninos aí, alguns já foram para o seminário, estão no seminário, outros irão. Então, eu quero deixar assim, para quem está hoje ali, que tem filho adolescente, ou outros que virão para frente, os pais, investir nisso. Investir ali na igreja, no trabalho que é feito, e vale a pena, porque hoje eu vejo que minha formação como homem, como cristão, eu devo muito à UPA. Eu sou o Cadu, Carlos Eduardo, né? Mas aqui na igreja todo mundo conhece como Cadu. A UPA daqui da igreja tem um carinho
muito grande, porque desde pequeno aqui na igreja eu comecei trabalhando nas sociedades internas. Comecei na UCP como secretário, primeiro secretário, depois eu fui presidente, e aí teve o PJ, fui presidente da PJ há 2 anos, depois eu fui para a UPA. E aí a UPA ganhou mais o meu coração. A UPA aqui eu comecei quando eu tinha 14 para 15 anos. Com 15 anos eu fui presidente aqui, no final do ano teve eleição como presidente. E aquela galera que a gente sempre cresceu desde a UCP, né? Os meus amigos da igreja, da escola, e se encontrava na escola, encontrava aqui na igreja, os pais são amigos, então era muito bom, como ainda é muito bom na MP, né? Fui eleito presidente em 2000, quando eu tinha 15 anos, em 2017, em 2016 para 2017, e aí no mesmo ano teve o congresso da federação, que foi lá na igreja, na congregação do Trevo, e aí o Jorjão que levou a gente lá, foi eu e mais 4 pessoas no congresso. O Jorjão sempre levando a gente nos congressos. Chegando lá, teve o congresso, durou o dia inteiro e tudo, eu acabei saindo eleito da federação. Então essa aí, comecei o ano assim, na UPA aqui da igreja. Lidar com adolescente é uma situação especial. É fantástico. Se você entrar de cabeça mesmo, querendo, né, fazer alguma coisa e participar com eles, não tem coisa melhor. Eu lembro que logo que eu comecei, passei por várias equipes, várias diretorias. Mas o período antes do Léo chegar, do pastor Léo chegar, ele chegou 14, né? Acho que ele chegou 14. 2013 foi um ano muito difícil para a UPA nossa. A UPA deu uma baixada, os diretores que estavam comigo, com umas afazeres, não estavam tendo tempo de acompanhar, né? E nós não tínhamos um pastor específico também que acompanhava a UPA. Tinha um pastor da igreja, dava assistência, que era o pastor Gilson, alguma coisa ele acompanhava, mas ficava mais a cargo dos diretores, né? Do conselheiro. Foi um período muito difícil. A UPA deu uma caída, vamos dizer assim, em termos de assistência. E eu fiquei naquela ali, sozinho. Como eu estava com mais tempo, eu assumi quase um ano, fazendo reuniões de terças-feiras, né? E aquilo assim, dava terça-feira, aquela correria, porque eu só tinha um carro, um Fitinho Uno, e tava 6, 7 meninas naquele Fit, eles partiam para Santa Rita, e era nas casas, e era uma festa. Esse dia era uma festa. Mas venceu esse período mais difícil, veio o pastor Léo, fizemos uma equipe maravilhosa, bacana, foi Emerson, Rinaldo, eu, pastor Léo como pastor, né, que ele assumiu a questão da juventude, dona Érida e a esposa do Rinaldo, né, a Ana. E a minha esposa também ajudava, a Ana Paula, a Dora Cristiano. Então fizemos uma equipe, aí sim, nós deslanchamos com essa UPA. A UPA, eu acho que foi o pico desse período todo que eu fiquei na UPA, foi um pico da UPA espiritualmente, questão de relacionamento. Os meninos cresceram em todos os sentidos. Foi assim uns 4 ou 5 anos sensacionais nessa UPA. Porque eu entendo o seguinte, tudo que você vai fazer tem que ter uma equipe. Ninguém faz nada sozinho. O Jorge não faz nada sozinho, Emerson, nem Rinaldo, nem o pastor. Se você não tiver uma equipe coesa, né, que pensa igual, que toca o negócio dentro daquele mesmo pensamento, e nós conseguimos isso, cara. A Hérida, a falecida Hérida, nossa querida Hérida, era fantástica, que mulher fantástica. Ela tinha uma energia. E nós tínhamos um desafio nesse período, tipo assim, nós vamos fazer acampamento. Nós vamos levar 100 meninos, cara. Vamos botar 100 meninos na UPA, dentro desse acampamento desse ano. Não, mas não dá não, é menino demais, você tá doido, não, vamos por 40, tá bom. Não, é 100, e bati na tecla. E levamos 100 meninos para acampamento mais de uma vez. 90, 100 meninos, tranquilo. E era uma festa. O negócio funcionava bacana, entendeu? Então, esses 2 períodos, um período de baixa, né,
de muita dificuldade, com pouca gente, e um período com abundância, de uma equipe coesa, uma equipe bacana, e que a meninada responderam muito bem. Eu costumo dizer o seguinte, antes do pastor Léo, nesse período, os meninos da UPA davam mais trabalho, rapaz. Os meninos da UPA não era brincadeira, não. Depois que viu o Léo implantando um sistema mais de conversar, né, de umas pregações mais diretas, a meninada consertou bastante, mas antes era uma dificuldade para você enfrentar. Então tinha casos que você tinha quase que brigar com o menino e chamar o menino na regulagem mesmo, com força, senão você não conseguia dominá-los, não. Mas passou e nesse período aí do final, mais depois que o Léo estava aí, o negócio caminhou muito bem. Então, foi fantástico. Foi a UPA começa de 12 a 18, né? Aqui, como a gente tem a OPJ, então por isso eu comecei um pouquinho mais tarde. Só que aí a UPA foi ganhando mais um pouquinho do meu tempo. A gente ficou trabalhando ali ao longo da federação e da igreja, grupo que começou a crescer bastante. E com isso, no meio do outro ano, de 2017, né, 2016 para 2017 foi a transição ali, que eu comecei como presidente. No mês de 2017 teve a eleição para sinodal. E aí vai o representante de cada federação, federação de adolescentes, de cada presbitério, né? Eu fui representando o nosso como presidente, presbitério Rio Doce. E chegando lá, eu fui eleito também como presidente sinodal. O pessoal já estava falando, tal. Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, não. Mais serviço e tudo. E ficou aquele, será e tudo. Aí antes da eleição, liga para meus pais, liga para minha mãe e fala, mãe, então para me indicar aí e tudo, o que você acha? Mais um cargo, mais serviço, será que dá e tudo? Porque eu estava entrando perto do terceiro ano do ensino médio, né? Então já começa aquela preocupação, estudo, Enem, fica aquela coisa, aquele sentimento de medo, né? Porque a gente quer passar no Enem, quer passar no vestibular, quer fazer a faculdade. Tinha o sonho de fazer engenharia mecânica e tudo. E aí eu fui eleito, aí eu voltei e falei, mãe, não teve como escapar, fui eleito e tudo por 2 anos. E não conhecia direito ainda o trabalho ainda que tem da UPA, tanto em nível da federação, sinodal e nacional, e fui conhecendo ao longo desses anos. E em 2018, em janeiro, ia ter o Congresso Nacional, e eu como representante sinodal tinha que ir no Congresso Nacional. E aí isso tudo gerando junto com o trabalho daqui da igreja, acampamento, a gente fazia 2 acampamentos por ano. Então a gente tinha um acampamento de carnaval e um acampamento no final de ano. A gente tinha um acampamento de carnaval que a gente fazia lá em Nova Viçosa, na casa de praia da tia Érida e do Divar. E era reunião de terça-feira, toda terça-feira era na casa de alguém, a gente tinha que conseguir uma casa pra gente fazer a reunião, e era lanche, a tia Érida chegava para conseguir os lanches, e a maioria das reuniões era na casa da tia Érida, e era muito bom, a gente reunia 40 adolescentes, e aí a galera que não queria sair da UPA, que era para ir para o MP, continuava indo nas reuniões. E era legal porque a gente ia conhecendo a casa de cada um, né? A gente ia, e aí a família ia aproximando da gente. E aí tinha reunião na casa do Emerson, da Ana Lúcia, lá em casa. Sempre dos diretores da UPA a gente tinha reunião. E na época o pastor Léo que liderava, né, as reuniões. E era muito bacana porque chegava, a galera demorava ali, era 7h30, a galera sempre chegava 8 e pouquinho. Então eu ficava ali naquela zoeira ali até começar mesmo, aí ficava reunidos ali até começar, aí dava a palavra, o pastor Léo dava a palavra pra gente toda semana, e aí depois vinha o lanche, né, que a galera, a boa parte da galera ia por causa do lanche, e aí depois a galera ia a pé para as reuniões. Tinha gente que morava no Vila Isa, no Santa Rita, lá no CI,
que a galera ia a pé, a galera saía daqui da igreja, reunia e chegava lá a pé. Eu lembro que tinha uma turminha boa que ia a pé. A gente ficava assim, não tem lógica a galera ir a pé. Eu moro no Morado do Vale, a galera saía daqui, ia a pé lá, era quase 30 minutos de caminhada, a galera ia a pé e voltava. Mas Deus foi ajudando a conciliar isso tudo e sempre recebi muito apoio daqui da igreja, tanto do conselho, na época eu era o Antônio Carlos, que estava como pastor aqui da igreja, sempre apoiando muito. E a gente teve o Congresso Nacional, que foi lá em Brasília, foi em Lusiânia, na verdade, pertinho de Brasília. E aí eu tinha que ir como representante da sinodal daqui, São da Rio Doce. E aí minha inscrição foi paga pela Confederação Sinodal e o ônibus da igreja fez questão de pagar. Eu pedi para ver se tinha como ajudar e tudo, e na hora falou assim, não, tá representando a gente, vai lá e tudo. Mas assim, eu não conhecia direito o serviço ainda do que era a Confederação Nacional. Eu lembro que na época eu tentei animar a galera da UPA, mas a inscrição era cara, o ônibus era caro para ir. E eu estava organizando, né, aquela logística toda para levar a sinodal daqui. Foram 54 pessoas daqui para Lusiânia, 850 quilômetros mais ou menos, quase 1.000 quilômetros. E aí fui eu e o Daniel Valentim. Né, a gente é muito amigo ainda, então a gente foi pra Nacional, assim, perdidão, assim, tipo, o que é isso tudo e tal. A gente foi um do lado do outro no ônibus. Chegou lá, o Daniel tava como encontrista, eu tava como delegado, né? E aí foram 5 dias de congresso, foi bem maçante, assim, como sempre é muito maçante, porque tem a parte burocrática, definições, reuniões, relatórios, aquela coisa toda. Mesmo sendo adolescente, a gente teve um trabalho bastante. E aí fui eleito como presidente nacional, não imaginava, porque eram 350 delegados. Então o menino tinha acabado de pegar um cargo sinodal e tudo. E voltei meio anestesiado assim para cá, não tinha muito a noção do que era ainda, a grandeza, a importância, a responsabilidade do cargo. E a igreja toda assim, nossa, que bom e tudo. O vereador Carlos chamou lá em cima do púlpito, orou por mim e tudo, fez aquela coisa toda. E foi 4 anos assim que eu fiquei na frente da CNA, sempre viajando, e a UPA daqui me apoiando muito, porque eu fiquei com os 4 cargos por um ano. E o que eu falo até que dá uma diferença também que eu estudava no presbiteriano, dá uma diferença da gente estudar no colégio evangélico e presbiteriano. Tendo que fazer as viagens, o colégio sempre me apoiou. Na época o Aniceto, que era o diretor, sempre me apoiou, falou, não, fica tranquilo, se tiver prova, você vai fazer a segunda chamada, a gente dá um jeito aqui, você vai fazer a segunda chamada, lógico, nunca passaram o pano para mim, me passaram, mas assim, no que dava para eu repor, tinha que fazer minha parte, estudar. Mas Deus me abençoou bastante nisso tudo. E a UPA daqui da igreja, a gente queria levar para tudo, né? Queria levar a galera para as programações da Nacional, e a galera sempre apoiava e tudo. Foram no DNA Minas, em BH, e acampamento aqui era loucuras. A gente se podia ir para todas as viagens da Nacional, mas o acampamento aqui sempre era mais gostoso, porque acampamento Betel, a gente cresceu na UCP, acampamento Betel desde pequeno, e aí a UPA, a gente sempre teve carinho, chegava no acampamento, era diversão pura, era correr pro pé de amora, comer amora, sentar debaixo do pé de jaca, conversar, era violão, era caça-tesouro, tudo, e aí na UPA a gente foi crescendo e foi permanecendo a mesma coisa, e sempre o amor, assim. Eu acho que teve pessoas que passaram ao longo, tanto aqui na igreja, quanto quando a gente como viajar bastante, a forma como as pessoas nos tratam, nos recebem, nos hospedam, é algo extraordinário. Aqui na igreja tinha um carinho muito grande pela tia Érida, sempre escutava a gente, conversava,
tratava como um filho mesmo, como neto. E também o pastor Léo, né? Também conversava com a gente em reunião, puxava a orelha da gente, animava a galera, estava todo mundo meio caído assim, dava aquele tranco, animava. A UPA foi muito importante para mim nesse período, porque foi o primeiro contato que eu tive com a igreja. A primeira programação que eu fui foi em uma reunião de terça-feira, onde o reverendo Léo que dirigiu essa reunião, a convite de alguns amigos, e era época de acampamento, né? Tava chegando o acampamento de carnaval e eu fui convidada, então eu fiquei muito animada porque eu tinha muitos amigos que iriam e acabou que eu fui. Isso foi carnaval de 2019, fevereiro, e eu gostei muito, assim, eu me enturmei bastante lá, fui muito bem acolhida. E eu realmente me senti muito bem, assim, frequentando as reuniões e esse acampamento. E depois eu comecei a vir, assim, em alguns cultos de domingo à noite com a minha família. E foi assim que eu fui me integrando aqui na igreja e conhecendo melhor a primeira igreja. Nesse período de UPA, né, que eu vivi, foi um momento muito importante porque eu realmente entendi o que era ser igreja. Quando eu cheguei, eu me senti muito acolhida dentro da sociedade da UPA. E o reverendo Leonardo foi muito importante para mim nesse sentido, porque a primeira reunião que eu fui, que ele estava dirigindo, ele estava à frente, eu fiquei maravilhada, assim, sabe? Era um conhecimento tão precioso que eu fiquei assim, nossa, eu tenho que voltar aqui, sabe? É muito precioso. Eu fiquei impactada, assim, com a forma que a gente era ensinado, de forma tão, assim, a gente via o empenho dele com a UPA, sabe? A gente via esse carinho, esse amor e dedicação, assim mesmo. Eu cheguei, eu não peguei tanto tempo, assim, com ele, mas o tempo que eu vivi com ele foi muito importante, assim, para o meu crescimento espiritual. E ele me acolheu de forma muito bonita também, assim. Os acampamentos sempre a gente saía com aquele ar de renovo, né? Então, foram acampamentos maravilhosos, assim. Eu nunca tinha tido uma experiência com pregações tão centradas, assim, em Jesus Cristo e, assim, com uma teologia tão forte, assim, mesmo a gente sendo adolescente, sabe? Eu acho isso muito importante. Essa seriedade que tem que ter com a palavra de Deus, e aqui eu vi muito isso, né? Mesmo adolescente, isso me impactou mesmo. E foi a partir da UPA que eu fui me integrando também em outras áreas da igreja, né? Esse acampamento da UPA, que eu fui o primeiro, eu acabei participando do louvor, e aí eu fui convidada para ser integrante do Ministério de Louvor. Então, assim, a UPA me conectou com muitas áreas diferentes da igreja, até com o departamento infantil também. Hoje eu sou professora do departamento infantil, e isso foi muito importante para mim, assim, para o meu crescimento e esse abraço que a igreja me deu, né? Essa confiança, né? Então eu acho que as pregações, assim, me impactaram muito, as reuniões de adolescentes, de jovens, eu me senti realmente muito abraçada, porque eu vi realmente irmãos, e eu nunca tinha vivido isso em outra igreja, sabe? De ter irmãos ali comigo, de viver essa comunhão. Então eu acho que isso até hoje me marca, assim, na primeira igreja. Meu irmão, a gente era católico, a família inteira. Meu irmão, ele veio primeiro para essa igreja. Ele sempre tentou me trazer para essa igreja e eu sempre estava vindo aqui nos domingos, alguns domingos. Porém, algum dia, ele me trouxe para a reunião da UPA e eu gostei muito. Todos os integrantes da UPA eram gente boa, o pastor que falava lá era muito legal e tocou muito meu coração a palavra dele. Depois disso, meu irmão foi continuando falando na minha cabeça e eu continuei vindo. E eu gostei muito. No início eu estava meio tímido, agora mas foi um pouco mais solto. A gente nunca foi muito crente. Depois que o meu irmão começou a virar, eu percebi muitas mudanças boas nele. Aí eu
comecei a olhar para ele, porque antigamente ele não era assim. Aí eu falei, caraca, eu quero ser assim também. Eu quero ser feliz também. Aí, depois que eu comecei a vir para cá, o pastor falou muito comigo, o pastor Reverendo Marcos. E depois disso, minha vida só foi melhorando. Lendo a Bíblia, fazendo devocionais, e só foi melhorando. Bom, quando eu cheguei para começar a trabalhar com os adolescentes, na verdade foi um grande desafio, porque eu nunca tinha trabalhado com um grupo específico de pessoas. E eu me lembro que era uma fase de transição, alguns adolescentes chegando, outros saindo. E até o acampamento que a gente realizou naquele primeiro ano, o tema foi Jesus no Banco dos Réus. A coisa foi muito travada, o contato tinha sido ainda muito travado. Mas naquele acampamento, tendo a oportunidade de conversar de uma forma mais próxima com os adolescentes e até criar um vínculo mais afetivo com eles, aí as portas se abriram para que não apenas o ensino fosse mais direto, mais próximo, o discipulado com eles, mas também os aconselhamentos. E aí eu me lembro que as reuniões da UPA, que acontecem às terças-feiras, elas acabavam por volta de 8h30, 8h40, mas eu nunca conseguia chegar em casa antes das 11 horas, porque eu sempre tinha que conversar, atender algum adolescente depois da reunião, e a gente gastava muito tempo ou aqui no estacionamento da igreja, ou então em alguma lanchonete, ia uma galera para lá para a gente poder comer. E ali, enquanto a grande maioria comia o seu lanche, geralmente eu estava um pouco mais afastado em um canto com um adolescente, aconselhando, conversando, e isso foi muito positivo. E até hoje, na verdade, é muito bom ver esse resultado na vida desses meninos. Eu acho interessante como foi um período em que eles estavam dentro da minha casa, no início eles iam muito para minha casa, nós conversávamos muito lá, vários adolescentes já dormiram lá em casa diversas vezes. Quando eu ia pregar fora, eles iam comigo e era uma oportunidade de aproximação, era um discipulado mesmo no caminho, ensinando eles no caminho e também tendo um tempo de amizade que foi construída. E eu não sei se houve um momento específico que me marcou muito, mas há algumas coisas que marcam sim. Eu acho que para todo mundo que trabalha na igreja, que trabalha com um público específico, é muito gratificante ouvir relatos de conversões, e eu ouvi relatos de meninos dizendo que se converteram no acampamento ou que se converteram a partir do discipulado que foi realizado. É muito bom ver adolescentes fazendo a sua pública profissão de fé, tomando a decisão por conta própria de professarem diante da igreja a sua fé em Jesus Cristo. Então eu diria que esses momentos, eles são mais marcantes do que um momento específico. Então não houve aquele momento que eu digo assim, isso aqui foi o ápice, mas todas as vezes que eu vejo um adolescente vindo à frente da igreja, professando a sua fé, ou ouço o relato de alguém dizendo que se converteu e que agora ama o Senhor Jesus Cristo, isso certamente alegra muito o coração e faz entender como esse trabalho de fato não é vão, esse trabalho no Senhor não é vão, porque Deus tem chamado adolescentes e tem convertido adolescentes ao longo do tempo. Então é muito gratificante fazer parte dessa ação de Deus na história dos adolescentes dessa igreja, dos adolescentes dessa UPA, que já tem 70 anos, e como é bom saber que Deus me chamou para fazer uma pequena participação nessa história que é tão bela, que é tão longa e que relata tantas vitórias e tantas conversões na vida desses adolescentes. A mensagem que eu quero deixar para os adolescentes atuais e para as novas gerações é que o período de adolescência da igreja não seja só um período onde nós estamos envolvidos em atividades, programações, coisas que causam entusiasmo em nós, mas mais do que isso, que seja um período de encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. Período de conversão, de entendimento, intimidade com Deus, de entendimento do que Deus deseja da nossa vida, tanto aqui e agora, como para o nosso futuro. Olha, a mensagem que eu queria deixar para os adolescentes de hoje e para os jovens é: não desistam dos sonhos que Deus tem colocado no coração de vocês. Meu sonho era agregar o maior número de jovens e adolescentes naquela época, e assim eu fiz
quando Deus converteu meu coração naquela época ainda e avivou a minha alma, eu voltei para as Escrituras, eu li muito e eu me lancei na liderança, algo que eu nunca imaginaria que eu ia chegar a ser líder de alguma coisa, e hoje eu sou pastor. E liderei vários acampamentos, vários congressos, porque eu comecei com o sonho de fazer diferença na minha geração com adolescentes e jovens. Então hoje isso me dá uma bagagem e um ânimo. Hoje nós estamos com um congresso há 2 semanas agora, que nós vamos reunir aí aproximadamente 300 jovens na igreja. Já fiz congresso para mais de 1.200 jovens, porque um dia eu fui adolescente e jovem e eu falei, eu vou também apoiar essa turma, eu vou me dedicar a eles. Então se dedique à juventude da igreja, porque a Bíblia não mente. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, porque a palavra de Deus permanece em vós, e porque vós tendes vencido o maligno. Acredite naquilo que Deus deixou escrito, e vocês vão prosperar e vão se tornar uma grande juventude, que vai trazer um alto impacto nesses últimos dias. Tenham fé em Deus, busquem a Deus, amem a Jesus acima de todas as coisas, e que Deus continue abençoando a vida de vocês. É uma geração que eu tenho muita credibilidade neles. São adolescentes que têm um bom conhecimento, né, de internet, e hoje eles têm um conhecimento a mais daquilo que desejam ser do que foram alguns adolescentes há anos atrás. O que eu desejo para esses jovens é que, primeiro, eles creiam que Jesus é o nosso Salvador, porque aquele que busca o Senhor são pessoas mais felizes, mais alegres, são pessoas que reconhecem a palavra de Deus e aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Outra coisa é que eles honrem e obedeçam os pais. Há uma promessa em relação a isso, para que eles tenham uma vida longa e feliz sobre a terra. E que eles sejam também líderes na igreja futuramente. Vai chegar um momento em que eles vão ocupar cargos na igreja. Então, eu espero que eles sejam realmente a igreja do futuro. A gente está na igreja esses anos todos, eu estou nesse meio evangélico há muitos anos, e cada vez que vai passando as gerações, que a gente vai vivendo, você vai ver que não tem saída para o jovem. Se esses jovens de hoje não firmar o pé na igreja, não firmar os pés em Jesus Cristo, eles estão fadados ao fracasso. O que eu diria para eles hoje é o seguinte: meu filho, garra com teu pai, com tua mãe que está na igreja, não abandona, não deixa isso, porque a igreja, eu costumo dizer o seguinte, sempre eu falava com os meninos da UPA, a igreja, ela te ensina tudo. Por exemplo, o que eu falava com os meninos? Rapaz, pega a diretoria da UPA, rapaz, vai ser um líder na UPA. Ali você vai falar em público, ali você vai aprender. Lá, quando você for trabalhar, isso vai servir para você. Eu aprendi demais na igreja, fazendo parte de liderança de igreja. Aprendi a falar em público, aprendi a orar em público, tudo na igreja. Então, esses meninos de hoje precisam aprender isso. Eles têm que fazer parte da liderança onde eles estiverem. Isso vai ser um aprendizado para o futuro para eles. E garrar na igreja, não pode abandonar. Essa é a mensagem mais importante hoje para os pais, primeiramente, e para esses meninos, para esses adolescentes. Não saiam da igreja, não largam Jesus em hipótese alguma. A minha mensagem para os adolescentes de hoje, para os do futuro, eu acho que é aproveitar esse momento que eles estão tendo ali hoje na igreja, a estrutura que a nossa igreja oferece, os pastores ali,
vamos dizer assim, à disposição deles, em todos os momentos. Eu vejo ali, igual como eu falei, o reverendo Léo, que nós trabalhamos juntos, reverendo Marcos, que está atualmente lá. Assim, eu vejo o amor que ele tem com esses meninos. Você vê, o reverendo Marcos é um pastor novo, tem menino ali que é quase da idade dele. Mas eu vejo assim, o respeito que eles têm com eles, e eu vejo assim, eles se colocando à disposição deles, o que eles precisarem. Quando precisa de tirar alguma dúvida, conversar, ele está sempre ali, como um pai. Então eu acho que ele tem que aproveitar esse momento, que isso aí vai ser de muita importância na vida deles. Eu vejo que foi na minha, no meu tempo eu não tive um pastor que acompanhava a gente, mas tinha os orientadores e hoje eles têm, além dos orientadores, eles têm os pastores também que estão ali sempre dispostos a recebê-los a hora que eles precisarem. Eu acho que eles têm que aproveitar bem esse momento, que isso vai ser fundamental e de grande importância na vida deles. Eu penso que a adolescência é um momento muito marcante, muito significativo na vida de toda pessoa. E é também um momento onde a pessoa vai fazer as escolhas talvez as escolhas mais importantes no nosso caminhar são feitas geralmente na adolescência. Então eu falo tanto com as crianças, com os adolescentes principalmente, que saibam fazer suas escolhas e que todas as escolhas que forem feitas, que elas sejam usadas, tenham como base Deus, a vontade de Deus, o que está estabelecido na palavra, porque não tem erro, o que está estabelecido na palavra não deixa dúvida, né? E tudo que você fizer agora vai refletir no seu futuro. Então é um privilégio, né? Às vezes eu olho para essa igreja nossa, linda, não só pela estrutura física, mas pelo privilégio de ter sido colocada por Deus nesse lugar, onde nós somos agraciados com tanta estrutura, com homens sérios. Eu falo que eu tenho muito orgulho dos meus pastores, orgulho dos líderes da igreja, porque eu falo que são homens que vivem o que pregam. Isso é muito importante para mim, ser direcionada, ser pastoreada por homens que vivem aquilo que pregam. E isso eu tenho o privilégio de ter isso. Sou muito grata a Deus por isso. Então, jovens, sejam agradecidos a Deus e continuem firmes, fiéis a Deus, porque a vitória é certa. Eu avalio que esse tempo de adolescência, vivido aqui naquela UPA, na primeira igreja, foi o período mais transformador da minha vida. Foi o período mais intenso. E eu acredito que os adolescentes de hoje devam pensar na adolescência deles como uma época que eles devem aproveitar bastante, porque, seja como for, eu acho que para todos a adolescência sempre será uma época muito profunda, muito transformadora. Mas eu convido todos os adolescentes a pensarem muito em olhar a igreja com um olhar de aproximação, de devoção, de entrega, porque certamente eu não receberia em nenhum outro lugar, convivendo com nenhum outro grupo, sendo instruído com nenhuma outra forma de instrução, eu não teria tido na minha vida, em lugar nenhum que eu recebi nesse tempo de adolescência, nesse vínculo profundo com a igreja. Então, eu acho que os adolescentes deveriam hoje pensar o quanto eles podem estar perdendo, como o filho mais novo que olhava acima da porteira da fazenda e olhava lá adiante e dizia: lá que está a minha felicidade. E a felicidade pode estar nesse convívio com os adolescentes e com a igreja. Aí eu diria para cada um: não desvie o olhar de Cristo. Não deixe chamar atenção pela escola ou então início de faculdades, estudos. Não deixe de faltar a programação de UPA por causa de uma prova no outro dia. Porque é só 7 anos. De 12 a 18 anos é muito pouco. E depois não tem como voltar. E UPA é UPA. Não é... O MP é bom, o SAF é boa, acredito que deve ser. O PH deve ser bom. Mas a UPA acho que sempre tem
uma parte do coração e são memórias que a gente vai guardar para o resto da vida com pessoas que vão estar para sempre no nosso coração. O meu conselho para os nossos adolescentes hoje é: guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O mundo vai tentar seduzir vocês de todas as formas, mas principalmente tentando ridicularizar a fé que vocês têm, como se ela não fosse nada ou como se ela fosse algo ridículo de fato. Mas não vão por esse caminho. Lembrem-se que só existe vida em Jesus Cristo e que, na verdade, a vida é Jesus Cristo. Não pense que você tem todo o tempo do mundo, como todo adolescente costuma pensar. Quem me acompanha aqui nas terças-feiras já me ouviu falar diversas vezes dos relatos de amigos que eu perdi na adolescência. Então pode ser que hoje ou amanhã seja o dia em que você estará diante do Senhor, dos céus e da terra. E o que é que você vai ter para oferecer? Que seja Cristo, que seja de fato a sua relação com Ele. Então não se envergonhe de Cristo diante dos homens, diante dos seus amigos, porque se você confessá-lo diante dos seus amigos, diante dos homens, Ele vai confessar você diante do Pai. Mas se você tiver vergonha dele e preferir agir como se não o conhecesse, Ele certamente se envergonhará de você também. Então o meu conselho para você é: guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. Aí tem uma condicionante, tem uma vírgula e diz assim: sabes, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá conta. Essa é a palavra que eu queria deixar para vocês. Curtam esse momento fantástico da vida de vocês. Um momento de descobertas, um momento intenso que você está com a força, né, da juventude, da adolescência. Curtam bastante. Tá? Isso está na Bíblia. Acabei de citar Eclesiastes 11:9, né? Aproveitem o máximo. Agora, aproveitem tudo para a glória do nosso Deus. Que tudo que vocês fizerem, façam de forma que glorifique o nome do nosso Deus. Aproveitem bastante, mas de forma que vocês não se envergonhem de nada daquilo que vocês aproveitarem. Sejam intensos nesse momento fantástico da vida de vocês. Aqui está falando um homem hoje de 60 anos que aproveitou demais o seu tempo de UPA. Todos os acampamentos. E chegava sem fala em casa de tanto que eu participava. Intercâmbios vários. Momentos de comunhão inúmeros. Bebi cada palavra de cada reunião da UPA, de cada seminário, de cada palestra, de cada escola dominical na sala da UPA, de cada culto à noite. Aproveitei tudo e cada momento desse serviu para a minha caminhada cristã. Então, essa é a palavra que eu quero deixar para vocês. Aproveitem muito, mas testemunhem do nome daquele que não mediu esforço para poder te alcançar com a graça dele. Que Deus abençoe, parabéns para a nossa UPA e que vocês continuem escrevendo essa belíssima história que hoje nós estamos comemorando de 70 anos. Deus abençoe a vocês. O que eu quero dizer para os adolescentes, pensando nos adolescentes de hoje e nos de amanhã e depois de amanhã e os subsequentes, é isso. Olha, aproveitem esta oportunidade que vocês estão tendo de estar numa igreja, uma igreja onde vocês são bem tratados, bem recebidos e onde a palavra de Deus é ensinada. Vocês precisam de conhecer a palavra. Não tem nada mais importante na vida de um ser, seja ele homem ou mulher, do que ter a palavra de Deus guardada no coração. Ela é fundamental para a sua vida subsequente e para a sua vida até na sociedade. Nós não podemos viver na sociedade, principalmente
agora, com esses últimos tempos, sem conhecermos a palavra de Deus, sem conhecer a Bíblia. Então, eu entusiasmo a todos a não deixarem de se reunir na UPA, apesar de algumas diferenças, mas vão lá e observem bem, estudem a palavra. Isso é fundamental para vocês em qualquer época. O tempo é mesmo breve, implacável, incansável e ao mesmo tempo repleto de significado. O tempo, de fato, molda as nossas vidas. Por isso ontem, hoje ou amanhã, tanto faz. O tempo passa e tudo bem. Afinal, só uma verdade controla o tempo. Se Deus quiser, amanhã.